Fala Cinecoff Podcast, mais uma vez no ar, trazendo um assunto de interesse à comunidade. Nós vamos falar da campanha Abril Verde, que traz a segurança do trabalho como pauta principal. E para isso nós estamos recebendo um especialista nessa área, que é o professor Ademir Winkert. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, André. Obrigado, Luciano, pelo convite, né? E vamos falar um pouquinho sobre essa temática tão importante aí, né? Professor, antes de mais nada, assim, até para a gente deixar claro, né, para quem nos está assistindo agora e visualizando, vamos falar de segurança do trabalho, mas que tipo de segurança do trabalho é essa? Porque a gente fala de aspectos estruturais, físicos, mentais. Que tipo de segurança do trabalho se fala? Exato, Luciano. Então, bem como você colocou, a segurança do trabalho, ela passa por diversos segmentos, né, dentro de uma empresa. Então, de fato, a gente pegar em uma situação de segurança até mesmo estrutural, isso tem um reflexo também quando a gente fala na segurança do trabalho, né? Muitas vezes uma adaptação de um local de trabalho, as condições que são ofertadas, estruturalmente falando, ela tem um impacto, né, uma relevância na rotina de trabalho, né, no local de trabalho e nas atividades que esses profissionais realizam. Se a gente pegar para um aspecto também psicológico, como a gente comentou, também tem. Então, assim, a gente sabe hoje o impacto psicológico no trabalhador ele é muito grande em diversas funções, em diversos profissionais, né? E tanto que esse acaba sendo um reflexo hoje, né? O Brasil, o INSS, né, que traz todo o dado previdenciário, o maior índice de afastamento de profissionais está dentro do contexto de afastamento por transtornos psicológicos. E aí diversos transtornos. E aí entra o quê? Ansiedade, depressão? Síndrome em virtude da carga de trabalho, em virtude de assédios morais, em virtude de uma série de situações? Exatamente, né? Então isso, hoje se fala muito do assédio, a gente pode trazer até a questão de uma própria legislação, que foi a NR5, uma norma regulamentadora 5, que trata da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que ela trouxe recentemente, inclusive, a temática, né, do assédio. Em todas as formas de assédio, então sexual, moral, ele está sendo presente dentro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então é uma temática que as empresas agora também passam a ter um olhar, né, e assim uma preocupação do que é que deve ser feito para minimizar, vamos dizer assim, essa condição de exposição do próprio trabalhador. E nesse sentido, o Abril Verde vem com essa mobilização para trazer essa discussão, trazer mais informações para esses trabalhadores também? Isso, exatamente, André. O Abril Verde é um movimento que ele já acontece, já tem umas 2 décadas que ele surgiu, esse movimento, e os últimos anos ele vem ganhando, então, uma atenção maior, ele está se fortalecendo a cada ano, e a cada ano que passa a gente descobre uma temática nova, né, uma tendência nova de se estar se abordando, né? Então, esse ano a temática veio muito forte aqui na cidade, então várias empresas se propuseram a trazer ações internas dentro da empresa, né, de conscientização do trabalhador, porque quando a gente fala dessa temática, a gente não está falando somente do trabalhador. Ele tem uma contribuição, mas a gente sabe que isso também tem que partir da própria organização, claro, dos gestores, então assim, entender essa relevância e trazer essa temática internamente. Então muitas empresas agora, durante esse mês, né, acabaram desenvolvendo ações voltadas a conscientizações, dinâmicas de grupo, oficinas, então abordando essa temática do Abril Verde, né? A gente fala tanto dessa questão e eu queria primeiro dar a entender que as coisas estão num processo de transição de gestão, digamos assim, porque antigamente tinha a figura do chefe, era o chefe, né? Só isso já dava uma sensação assim complicada, né, de um temor maior. Superior. E o tipo de gestão também de muitas empresas influenciava muito isso, aquela gestão do medo. Então, o funcionário tinha que ter medo para produzir. E de um tempo para cá a gente nota assim, uma certa mudança, inclusive na nomenclatura, né, que passa a ser o gestor. Isso, né? Exatamente. E aí o funcionário é o colaborador. Né? Começa a modificar um pouco esse contexto. Mas na prática, isso realmente está acontecendo? Vem acontecendo, Luciano, assim, de uma forma até bem exponencial. Algumas empresas estão desenvolvendo pessoas, né, muitas vezes até internamente da empresa, como o Luciano falou, se tinha essa visão do chefe, era a pessoa que quando chegava, estava passando no corredor, ela
ela transmitia aquele temor para a equipe, quer dizer, né, chegou. E as empresas hoje estão buscando pessoas, então, que saibam o quê? Gerir pessoas, né? Então, se fala muito mais hoje da competência de um gestor, está voltado para saber lidar com pessoas mesmo, né? Então, assim, claro, tem a capacidade técnica que também ela vem aliado a isso tudo, mas a gente vê que as empresas muitas vezes estão optando muitas vezes por um profissional com habilidade em pessoas. E aí, em segundo plano, ela busca, muitas vezes, até suprir um conhecimento que, às vezes, essa pessoa necessita, vamos dizer assim, dentro de uma empresa, se ela estiver dentro de um critério que ela consiga lidar com pessoas, né? Para justamente quebrar essa visão do chefe. Porque a empresa que passa a entender que a figura do chefe e que não é o líder, isso vai ser prejudicial. Muitas vezes pode ser a curto ou a médio ou longo prazo. Então, ela busca, né, no mercado a pessoa que é o líder, né? Que ela está engajada com a equipe. Então, assim, para ter justamente um reflexo positivo do que a gente fala. Então, assim, o índice de uma possível assédio vai ser menor, o índice de satisfação do trabalhador aumenta muito quando ele tem um líder do seu lado e não um chefe. Então, assim, o engajamento da equipe, ele é diferente. E isso, né, você tendo um engajamento maior, logo o resultado de uma produtividade é maior, a sensação de bem-estar da pessoa, né, quando ela está dentro de uma empresa que tem essa cultura, a pessoa se sente motivada, ela se sente prestigiada. Então, ela está dentro de um contexto de uma empresa que está buscando minimizar todos esses fatores que a gente fala aí de uma possível doença ocupacional, ou até mesmo a questão de acidente de trabalho, que pode acontecer também, né? A gente fala de gestores, enfim, mas e o lado do funcionário, né? Do colaborador, que sente essa realidade e muitas vezes precisa, entre aspas, se calar, que também é uma realidade frequente, porque tem o receio de ser dispensado, demitido, sofrer represálias, enfim. Isso eu acho que ainda tem que ter um ganho maior, né, professor? Isso, esse assim vem sendo debatido bastante, assim, até tem um papel importante que o próprio Ministério Público desenvolve, desse acompanhamento também, assim, de eventuais denúncias, né, que possam ocorrer, porque nós falamos de uma parte de conscientização e existe uma questão legal também. Então, assim, se eu tenho uma exposição a qualquer uma dessas condições, eu tenho os mecanismos, né, de denúncia que eu posso estar buscando também. É claro que esse é um fato que está presente, como você falou, né, vem sendo trabalhada essa temática. O importante é que os trabalhadores se conscientizem de que eles têm para onde recorrer, mas é o que a gente costuma falar. O mais importante seriam as empresas entenderem, né, assim, a relevância, né? Exatamente, né? Então, porque hoje a gente comenta que a reposição de mão de obra hoje ela é muito escassa, né? Sim. Isso não a nível local, estadual, nacional. Geral. Você fazer uma reposição de uma mão de obra no profissional que está qualificado, ele é muito difícil, né? Então, a gente tem diversas empresas que hoje não conseguem, às vezes não conseguem ampliar, porque você escuta às vezes do gestor, né? Não tenho mão de obra para ampliar. Às vezes, então, é o que a gente fala. Então, por que não entender essa demanda, essa necessidade e o que eu posso fazer? Porque a gente fala em ações que podem ser desenvolvidas que muitas vezes, assim, não é de questão de custo, como a gente fala. Às vezes a gente pode ter a imagem de, é muito caro. Não, às vezes é de ter o profissional ali que faça essa transformação na mudança de cultura, que espaço é uma transformação mesmo da cultura da empresa, né? E a gente percebe quando a gente anda nas empresas a diferença que tem da cultura de uma empresa quando ela tem uma motivação maior, preocupado com aquele profissional, né? Assim, se a pessoa não está bem, né? Exatamente, né? Então ela tem para onde recorrer. E é engraçado que a gente escuta só na entonação da voz da pessoa. Então, assim, ela fala defendendo a empresa, não, porque quando eu não estou bem, eu busco esse caminho ou aquele. Ela tem o suporte. E, ao contrário de uma empresa que às vezes o funcionário fica acometido por alguma situação e ele não sabe para onde recorrer, ele fica com esse receio, quer dizer, a pessoa tem um temor. Então, quer dizer, se a gente for buscar nesse contexto do transtorno psicológico que a gente fala, a pessoa vai se sobrecarregando. Isso vai afetar a produtividade, a atenção que ela precisa ter para realizar o trabalho. E aí é onde que a gente fala, às vezes a perda de uma mão de obra, né, para a empresa pode custar mais caro do que às vezes fazer ações pontuais de melhoria, né? Professora, a segurança do trabalho, ela vai de pontos da saúde do trabalhador, equipamentos de trabalho,
um amparo psicológico, muitas vezes, que são fatores importantes para que essa pessoa tenha essa produtividade. Então, é um leque amplo para se dar essa segurança do trabalho hoje, dentro de uma empresa, dentro de um estabelecimento que tem esses trabalhadores? Exato, André. Esse aí, a gente pega assim, até comentamos, né, que existe uma equipe multiprofissional para se realizar segurança do trabalho, né? Então, porque pelo aspecto de vários colegas profissionais. Então, passa desde um técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, o profissional da psicologia, da administração, todos que estão envolvidos com aqueles profissionais que acabam tendo a necessidade de ter essa percepção, né, da condição do trabalhador. E quando você conhece pessoas, você consegue perceber se aquela pessoa chegou, se ela está bem ou não. A gente sabe que nem todo mundo está bem todo dia para o trabalho. Claro. E é uma máxima que a gente comenta, né? Os seus problemas do portão para fora. Eu até costumo dizer nas aulas, eu falo, gente, difícil, ninguém tem não é bem assim, um botão que você fala assim, é um ser humano. Exatamente. Então, e a gente precisa... a gente sabe que problemas todos vão ter, mas essa máxima de que a gente escuta, né, eventualmente, seus problemas é do portão para fora. Eu não vou absorver dentro da empresa o problema, obviamente, mas eu tenho que saber que ele é um ser humano. Ele não é uma máquina que eu vou ligar e desligar. Claro. E eu preciso entender que em algum momento eu vou poder dar um suporte para ele. Isso que eu digo, a gente não vai trazer o problema dele para dentro da empresa, mas às vezes um simples fato de uma conversa, uma orientação, às vezes pode contribuir para aquele trabalhador. Né? Agora, é bravo quando tem um problema lá fora, aí chega na empresa e tem um problema na empresa. Né? Aí o problema se transforma numa coisa séria. Eu conheço casos, inclusive, de suicídio. Né? Suicídio de funcionários que tiveram assim, daquela ansiedade, daquela depressão, daquela situação tão complicada dentro do local de trabalho, que não conseguiram se desvincular disso. Claro que não deve ter sido só aquele ponto, só aquilo, mas é um conjunto de fatores que deixa os funcionários sem saída. E aí tem esses pensamentos, né? Com certeza, Luciano. Isso é uma máxima. A gente fala assim, o primeiro sinal que começa é aquele que você já começa a não dormir direito. Você chega em casa, você acorda de madrugada, você pensa, poxa, eu tinha que ter feito, não fiz, era para ontem, né? E isso já é o quê? Uma sobrecarga, às vezes, de trabalho. Então, assim, isso a empresa precisa entender e precisa administrar. Se isso entender a demanda. E o segundo fator, quando você acaba não tendo o seu horário de trabalho que você não consegue concluir, a pessoa acaba levando o trabalho para casa. Claro, Então, assim, é uma cadeia que ela vai se escalando, certo? De transtornos que a pessoa vai se sobrecarregando. Então, é o que a gente comenta, assim, eu preciso entender que meu horário de trabalho é esse e que a partir daquele momento eu preciso ter o meu horário de descanso, que é o que a gente fala, assim, é uma somatória, como se falou. A gente sabe que às vezes a rotina de trabalho é grande, mas eu preciso saber diferenciar. E tem gente que às vezes se cobra muito. Tem autocobrança, então assim, quer dizer, eu não entreguei aquele resultado, eu vou ser penalizado e assim, é onde que vai acabando a pessoa absorvendo essa carga negativa e infelizmente, como foi comentado, às vezes acabam resultando numa tragédia aí. Eu acho que eu sempre falo, até eu conversava bastante, sempre, minha vida inteira foi assim. Tem um indicativo muito fácil de você identificar qualquer tipo de problema no trabalho. Chegou domingo, no final da tarde, você começa a ter sintomas de que amanhã começa tudo de novo, ai meu Deus, não é um bom sinal. Se você começa a pensar, opa, amanhã começa a semana e tal, de boa, e dorme bem no domingo à noite, né? Exato. É um bom sinal. Eu acho que é um indicativo interessante, né, professor? Esse é interessante. Como o pessoal fala, a síndrome da música do Fantástico, né? Mais ou menos, né? Quer dizer, o domingo acabou, amanhã... O Fantástico vai identificar o que tem, né? Como é que tu tá no trabalho, né? Esse é um indicador também. Então, quer dizer, a gente precisa ter o prazer, né? Amanhã eu vou trabalhar, tenho, né? Minhas metas a cumprirem, mas isso de uma forma saudável, né? A gente sabe que isso é um papel fundamental que a gente fala, como nós comentamos agora, do próprio líder, do próprio gestor que está acompanhando o trabalho, porque ele precisa ter esse acompanhamento, né? E é onde que a gente fala, se às vezes aquela situação não está favorável, acho que assim, a gente precisa parar e repensar, porque assim, a gente tem que colocar, trabalhar nós precisamos, mas assim, a nossa saúde
né, física, mental, como é que está nesse nível. Se a gente chegar nessa síndrome, como foi comentado, né, Luciano, quer dizer, domingo de tarde. Acender um alerta ali que eu preciso parar um pouco. Parar Pelo e menos repensar. para identificar o que está acontecendo. Isso. Por que é que eu estou agindo assim, eu estou pensando isso, aquilo. Eu acho que esse é um bom caminho, né? Um bom caminho. Uma autorreflexão, né? Exatamente. Esse é uma... Professor, que ações são feitas no Abril Verde para chamar a atenção hoje da sociedade? O Abril Verde, ele fica essa temática toda do mês inteiro, assim, voltado. Então, como até se comentou anteriormente, algumas ações voltadas para a conscientização do uso do equipamento de proteção, que a gente sabe que tem aquelas empresas que investem na gestão de segurança, trazem os profissionais para fazer as ações. Treinamento. E a gente sabe que também tem a outra, eu sempre costumo falar, 50% é a empresa e 50% é o trabalhador. Claro. E tem aqueles que às vezes têm uma como é que fala? Uma resistência ao uso do equipamento. Então, as ações desenvolvidas no Abril Verde partem desde conscientização dos profissionais do porquê que ele tem que usar um equipamento de segurança, né, para que ele entenda que assim, a proteção é para ele. Né? A empresa vai, se ele chegar a perder a vida ou ele sofrer um acidente de trabalho, a empresa vai fazer a documentação. Quem vai carregar a consequência pelo ato de não uso de equipamento de segurança é ele, que vai ter adquirir uma doença, vai ter, sei lá, um acidente que vai ficar, talvez por um período sem trabalhar, ou se Deus o livre, dependendo da condição do acidente, vai ficar permanentemente sem trabalhar. E assim, o impacto psicológico que tem para o próprio trabalhador, financeiro para a família, porque às vezes é uma fonte de renda importante para aquela família. Então, parte desde essa conscientização, também trazendo essas temáticas, como a gente falou, assim, dos indicadores que vem acontecendo. Então, nesse mês, por exemplo, o pessoal desenvolveu bastante ações com relação à saúde mental, né, dos profissionais, trazendo essa temática. Porque, assim, para entender até que limiar que eu estou sendo acometido, que é algo do meu âmbito profissional e do pessoal. Então, como tem crescido a questão da saúde mental hoje dos trabalhadores, né? A gente vê assim um estresse muito grande, problemas de depressão, problemas assim. Eu acho que o né? dia a dia, né, muito corrido, cada vez mais, na verdade. Às vezes tu não dá muita importância para um momento de lazer, para dar uma relaxada. Às vezes eu acho que o dia a dia das pessoas ficou mais corrido ao natural, na verdade, né? Sim, o que a gente comenta, né? Hoje a tecnologia ela veio aliado, né, no nosso trabalho, e assim, dificilmente hoje um profissional não está. E aí é aquilo que a gente fala, né? Quem hoje escuta uma mensagem, um áudio de mensagem no WhatsApp na velocidade de 1? Porque você está aqui eu. Então, assim, a gente já... Escuto. Que bom, Luciano. Eu escuto. Porque... Sabe por quê? Porque eu não gosto que ele... Eu tenho que voltar para ver se eu entendi direito. Eu falei, não, deixa eu usar na velocidade normal, porque eu já entendo direto. Que bom. E é uma tecnologia... E assim, manter-se, né, Luciano? Assim, porque é o que a gente fala. Porque às vezes você está tão ali e assim, o teu tempo está curto, você já vai para 1,5, 2 ali, né? Então, e você vê, é o que você comentou, assim, a nossa rotina, ela veio... E vamos ser bem sinceros, hoje, algumas poucas empresas que eu conheço que limitam você os acessos para recursos tecnológicos. Sim. E-mail corporativo, celular corporativo, quer dizer assim, poucas que eu conheço que falam, você não pode acessar fora do teu horário de trabalho porque você vai ser penalizado. Quer dizer, é ao contrário. É o contrário, né? Às vezes eu te mandei, era 9 horas da noite, por que você não me respondeu? Sim, mas o meu horário era até 6 da tarde. A gente olha ali, quando você olha que chegou uma mensagem, é a síndrome lá do final do domingo. O teu coração dispara, você vai ter que responder, já vem uma preocupação. Então, é um trabalho que não é 24 horas. 24 o horas. O WhatsApp virou um trabalho de 24 horas. Acabou virando uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de trabalho e de estresse, na verdade. Né? E às vezes eu acho que é importante a gente parar e... Hoje eu vou dar um stop. Modo avião ali no celular e vou... Desligar, vou me alienar. E, na verdade não é uma alienação, na verdade é um livramento. Um livramento, exatamente. Mas é bem isso, a gente... nós colocarmos esse limite para nós. Gente, hoje eu não vou responder, embora a gente sabe que chegou sinal de mensagem. Você já fica com aquela curiosidade. É o automático, né? O que está acontecendo? O que eu preciso resolver ou o que eu deixei de fazer? Aí vem a segurança, a tua segurança da tua saúde mental. Exato. Né? Aí a cabeça já fica mil. Se você responde, você já vai achar trabalho.
Se você não responde, você vai ficar preocupado. Então, tem tudo essa Mas é bacana, pegando um gancho de uma palestra que eu participei, que fui convidado de uma empresa também, fui fazer uma palestra e por coincidência tinha um outro profissional falando justamente sobre o uso de recurso tecnológico. E aí a fala era justamente do ponto de vista, não enquanto nós trabalhador que vamos receber a mensagem, mas assim, a hora, da onde vai partir essa mensagem? Então, se eu preciso acionar um profissional, peraí, deixa eu ver, isso aqui é urgente? É necessário? Sabe, qual é o tempo que eu... não, eu posso ver isso aqui amanhã, 8 horas que ele chegar aqui. Claro. Então, não vou mandar hoje à noite, Exatamente. porque é aquilo que a gente falou. Eu sei que ele vai ler a mensagem, ou ele vai querer responder. Mas eu vou interromper, interromper um momento Exatamente. dele que não é... Então, ele fazia essa fala justamente da hora que for partir a comunicação, eu fazer esse filtro. Essa conscientização. Porque aí eu falei, olha que interessante. E realmente, às vezes eu não preciso saber agora a informação. Exatamente. Dá para esperar até amanhã cedo, a hora que ele chegar na empresa, eu vou tirar essa dúvida, né? Então, achei bem interessante a fala. E nada melhor do que também um shopping no final da tarde. Isso é vida, né? Eu falo pro pessoal, né? Ou assistir um jogo do Grêmio ganhando. Olha aí, ó. Outra alegria. Tem que ter, né? A gente tem que encontrar o nosso momento de lazer, né? E o coração vai a mil, né? Tem isso lá. Professor, qual a mensagem que deixamos aqui para o Abril Verde, segurança dos trabalhadores, saúde, para que esses trabalhadores trabalhem mais, pelo menos, tranquilos, felizes? André, a gente deixa essa mensagem assim, que não fique somente no mês de abril, né? Que a pessoa se conscientize, seja os trabalhadores, os gestores, né? Que a gente precisa pensar e valorizar esse ser humano. Olhar ele não somente como número, mas como ele é ser humano. Que ele é uma pessoa que ele tem sentimentos, que ele tem família, que ele tem um vínculo, né, familiar, e que esse vínculo familiar também exige dele ou espera-se dele o momento que ele também dedica para o aspecto profissional. Então, assim, deixar uma mensagem que todos parem, conscientizem, e assim, trabalhar é importante, é bom, a gente se sente produtivo, mas assim, saber dosar também qual é o momento que você tem para o seu lazer. Busque encontrar qual é o teu momento de lazer. Seja o joguinho do Grêmio, né, Luciano? Tomar um chopinho. Ler um livro. Ir no Gramadão, tomar um tererê. Dar uma passeada. Sabe, pegar o filho, vamos sair, vamos se divertir. Que cada um busque, então, qual é o seu momento de lazer. Né? Para você também ter essa válvula de escape. Porque a gente sabe que trabalhar só também não é o caminho. Não dá. Verdade. Professor, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no Fala Cinecoff Podcast, trazendo essas informações, que é bacana, né? Levar para a comunidade informações como essa, para as pessoas estarem aí antenadas em questões importantes, em discussões principalmente pontuais como essa. Obrigada mais uma vez pela sua participação, professor. Muito obrigado, eu que agradeço, André, e o Luciano também, né? Agradeço a oportunidade, o espaço também, né? do podcast, então, do Cinecoff, para a gente estar trazendo essa temática, e ficamos aí abertos para outros convites aí necessários também. Muito obrigado. E a próxima sexta-feira, sempre a gente traz novidades e temas interessantes para você. Fique sempre ligado e não esqueça lá das nossas redes sociais, né? Ou seja, aquele negócio do sininho, do YouTube, curtir, compartilhar, tudo que é muito importante aqui para o nosso canal. Valeu, até a próxima edição. E tem outras novidades lá no Cinecoff também. Fique atento lá. Tchau!